Boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente vai dar início à nossa live. Eu sou Evelyn do Urso, consteladora familiar, trabalho com outras terapias breves também, mas hoje o nosso foco é na constelação e a gente vai conversar sobre o tema desconexão com a vida. Boa tarde, bem-vindos. Não sei se todos já conhecem a constelação, né? É uma terapia breve, de um encontro só. Então a gente escolhe um tema e nesse encontro a gente vai olhar o que está oculto por trás daquele tema, gerando aquele sintoma, aquela questão, aquele problema. Então é um mergulho bem profundo na nossa caixinha preta, que é o nosso inconsciente, seja as nossas memórias do inconsciente pessoal, da minha vivência pessoal, do inconsciente familiar, de todas as vivências da minha família, do meu clã, do meu sistema, da minha origem, e também esse inconsciente coletivo. Tudo isso pode estar interferindo na nossa conduta, não é que agora, nas nossas escolhas, nas nossas crenças, nos nossos padrões, relações, sentimentos. Então, muito do que a gente vive, carrega, passa, não é só nosso, não começou com a gente, né? Já é algo lá de trás que vem percorrendo gerações e gerações com a esperança, né, de ser melhorado, né? Então, os descendentes, eles vêm para quê? Para trazer um novo, para trazer melhorias para aquele sistema familiar. Então, essa é a nossa função aqui hoje, melhorar algo que talvez lá atrás pode ter sido útil, foi necessário, mas pode ser melhorado, né? Destravar esses destinos de dor que tiveram lá atrás. Então, muitas vezes a gente vai trazer alguns resgates familiares através das nossas vivências, que muitas vezes são de dor, né? Então, a dor, aquilo que está nos incomodando, nos fazendo mal, sempre quer mostrar algo maior, né? E nem sempre aquilo, na verdade, quer nos fazer mal. Quer trazer é uma cura, né? Às vezes a gente olha aquilo como uma coisa extremamente pesada, o fim do mundo, mas não. Aquela questão, sintoma, doença, problema, muitas vezes ele quer trazer o quê? Algo melhor para você. Uma nova postura, um novo caminhar, uma nova saída, mais recursos, né? Então a constelação ela ajuda nisso, nesse ponto, tá? Para que a gente possa fazer diferente, fazer coisas que estejam mais coerentes com a nossa alma, com o nosso destino, com o que a gente escolheu pra gente. E não precisar repetir tanta dor lá de trás, ok? Ficar vivendo esses destinos, né, trágicos. Então pode ser mais leve, deve ser mais leve, ok? Então vamos conversar agora sobre desconexão com a vida. É um tema bem interessante mesmo, bem amplo e profundo, né? O que é a desconexão com a vida? Né? Desconexão com a vida não é só eu ter vontade de morrer, eu estar doente. Não, desconexão com a vida é muito além disso. É a tristeza, é a angústia, é a depressão, é a doença física, a doença emocional, às vezes é a vontade que eu tenho de sumir, morrer, falta de esperança, é a escassez, nada vai adiante, algo morre, é infertilidade, são abortos, relações infelizes. Isso tudo é desconexão com a vida. Eu não consigo me conectar com o meu propósito no mundo, com a minha missão, não consigo ter uma relação abundante com a minha profissão, com o dinheiro. E isso é desconexão com a vida. Somente quando eu me conecto no campo da vida, as coisas podem fluir, podem ir além, ir adiante, serem saudáveis, serem abundantes, alegres. Se eu não me conecto nesse campo, eu vou para o campo do menos.
A gente diz assim, a vida é o campo do mais, te leva para algo maior, te leva para algo além, te leva para o positivo. Já o campo da morte não quer dizer que eu vou morrer, que eu estou morrendo, ok? Ou que eu esteja doente, moribunda, não tem nada a ver com isso. O campo da morte na constelação quer dizer que as coisas não fluem. Algo em mim, na minha alma, morreu. Algo em volta de mim morreu. Pode ser uma relação, pode ser uma empresa que faliu. As coisas não dão certo, fracassam. Eu sinto infelicidade, eu sinto cansaço, sem energia. Eu posso realmente estar doente fisicamente também. Posso ter medo da morte envolta de situações de morte, de escassez, situação só de conflitos ao meu redor. A minha vida é um karma total, né? Isso é o que? Estar no campo da morte. Você perde a leveza, você perde a sua fluidez. Então, a maioria de nós, nem que seja um pouco, acaba se conectando nesse campo da morte e desconectando no campo da vida. Isso acontece porque algo ainda precisa ser resgatado na minha alma ou na alma do sistema. E aí eu pergunto para vocês, né, de tudo isso que eu falei, né, do que é estar no campo da morte, o que é estar desconectado da vida, o que você se conecta, né, o que você vivencia ou já vivenciou? Você pode escrever aí embaixo no chat, tá? Será que você está 100%? Voltou. Opa, caiu e voltou. Então faz parte, tá? Por que eu vou me desconectar da vida, Evelyn? Número 1, tá? A vida só é possível através de quem? De quem que a gente ganha a vida? Veio através de onde? Dos pais? E os pais ganharam a vida através de onde? Dos seus avós, que ganharam a vida através dos ancestrais. Então a vida, ela só é possível através dos meus ancestrais e dos meus pais. A vida flui como um fio, uma linha que sai lá de trás dos ancestrais, passando até meus pais, até chegar a mim. E aí vem a primeira questão: como está a relação com os seus pais? Evelyn, tá horrível. Não consigo ter uma boa relação, eu tenho raiva, eu julgo, eu repugno. Me feriu muito, eu culpo eles até hoje, eu sou a vítima. Desconexão com a vida. Porque na alma eu estou matando esses pais. Por mais que esses pais tenham em algum momento ferido você, a sua criança, na alma você está matando ele. Você está desconectando, se desconectando desse pai ou dessa mãe. Se eu não me conecto com eles a nível de alma, tá? Não é a nível físico, muitas vezes não é possível uma convivência física com esses pais, ok? É impossível às vezes e tá tudo bem. Na constelação a gente trabalha a nível de alma. Se na alma eu não me conecto com esses pais, não tomo esses pais no coração, eu desconecto na vida, desconecto da vida. Eu não consigo acessar a minha vida que vem através deles. Então, os nossos pais são os únicos possíveis pra gente. Não tem como arrumar uma varinha de condão e falar, fada madrinha, me arrume pais diferentes. Não tem como. E isso é uma ilusão da nossa criança, uma ilusão infantil nossa que muitas vezes a gente alimenta. E quanto mais a gente alimenta isso, mais a gente se distancia da nossa força, que é essa vida, que é estar inteiro também nesses pais. São os únicos pais possíveis pra gente. Você não precisa concordar com tudo que eles fazem, mas respeitar, aceitar que eles são assim, que aquele destino que você teve, que a sua criança teve com eles, foi como foi. Só que se você se prende na dor dessa criança, na vítima que a criança se sentiu,
de talvez não receber amor, carinho, de não ter a presença, de ser abusada, maltratada, seja que for o que aconteceu. Se você se apega a isso, você se distancia da vida, da sua força. Então, no coração, na alma, eu preciso me curar nesses pais. Reconhecer a humanidade deles, dar um lugar à história, esse passado que a gente viveu juntos, por mais difícil que seja. Quando eu dou um lugar, a alma apazigua. Quando eu olho para a realidade como é, eu posso ficar com aquilo, eu posso me conectar na alma que eles fazem. Enquanto eu não aceito a realidade como é, vivo na vítima, no julgamento, não aceito como são, eu repugno, ou eu quero mudar eles a qualquer custo, eu quero que eles façam diferente, ou eu quero que eles cuidem de mim até hoje como uma criança, o que eles não me deram quando criança eu quero até hoje. Nesse momento eu me desconecto desses pais, me desconecto da vida. Existe um rompimento do fluxo de amor entre eu, minha criança e esses pais. Ao mesmo tempo existe um rompimento do fluxo da vida. Eu perco a força. Aí a vida começa a travar, começa a dar tudo errado. Financeiro, relações, trabalho, saúde física, emocional, e assim vai. Então, primeiro ponto, como está a relação com os pais na alma, tá? Talvez fisicamente vai ser desafiador, tá tudo bem, mas na alma, você consegue olhar já em paz para os seus pais, já consegue aceitar a realidade e o destino que eles escolheram, você consegue dar um lugar à história que você viveu com eles? Já é um caminho, tá? E tomar pai e mãe é algo essencial pra gente, mas também não é do dia pra noite. Tem gente que acha assim, eu fiz um processo terapêutico, eu já tomei pai e mãe 100% na alma. É algo que leva um tempo, é algo que é um processo, né? Bert Helling, o criador da constelação, até seus 90 anos ainda estava se resolvendo com o pai, né? Ainda refazendo esse vínculo, mas ele já tinha pelo menos retomado aquele fluxo e foi com o tempo se fortalecendo, curando cada vez mais retomando um pouquinho desse fluxo, né? Fazendo ficar mais forte. É algo que demanda muito da gente, né? Não tem como fugir, não tem, porque se você foge disso, você não vai conseguir se conectar com a vida, com a sua vida, com a sua força que vem dali e além dos que vieram antes. Ok? Deixa eu ver aqui. Tá. Aline, melhorei a relação com os meus pais, mas alguma coisa me trava e não sei se tem a ver com os ancestrais. Eu já vou falar isso, Aline, tá? São vários pontos aqui que a gente tem que observar. Os pais é o primeiro, tá? Minha relação com a mãe é terrível, eu não consigo falar com ela sem brigar, Carmen. Então, Carmen, às vezes vai ser difícil mesmo a convivência, tá? Um exemplo, a pessoa tem uma mãe narcisista ou uma mãe e um pai totalmente adoecido, ferido. Pessoas feridas ferem e às vezes eles não estão no momento de se curar, eles não estão disponíveis e tá tudo bem, né? Então, às vezes a gente precisa de uma distância saudável fisicamente, tá? Mas na alma, Carmen, você pode entender o que você ainda precisa resolver com a sua mãe, tá? Principalmente em relação a coisas do passado, para que você possa olhar para ela com mais leveza e talvez nem brigar, tá? Mas pode ser que ela esteja tão adoecida que esse conflito vai sempre existir, independente que você faça a sua parte, ok? A nível físico. Mas de qualquer forma você deve fazer esse mergulho interno
e resgatar esse vínculo com a mãe, tá? Mesmo que não seja possível fisicamente ter um convívio, né, harmônico, 100% harmônico, porque na alma aquela pessoa está adoecida e tá tudo bem, tá? Então, olhe com carinho para isso, tá? Olhe com carinho para isso. Pode ser que o convívio possa voltar a ser harmônico se você constelar também. Ou pode ser que realmente ela esteja tão envolta na dor, na doença dela, que quando você chega lá, ela projeta aquilo em você. E aí vem o conflito, né? Ou quando você chega lá, você vê tanta dor nela e aquilo te dá raiva, te traz peso, e aí vem conflito, tá? Então, sugiro constelar para entender que dinâmica é essa, porque muitas vezes é com a mãe, é com o pai, mas é além, tá? É além, igual o nosso colega ele falou, será que tem a ver com os meus ancestrais? Pode sim, pode ser coisas dos ancestrais que reverberaram e a gente repetiu na relação com os nossos pais, né? Então a gente não tem que só curar no núcleo dos pais, às vezes a gente tem que ir lá atrás, mais uma camada além e olhar ancestrais também, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então vamos lá, ponto 1, né? Acessar a vida, para acessar minha vida, se curar nos pais, ok? Número 2, a minha criança interior. E tem relação também com essas feridas com os pais, tá? Muitas vezes. Se eu não olho para minha criança interior, não acolho, não dou um lugar a ela, as suas dores, eu também me desconecto da vida. Não tem como eu tomar a vida, estar na vida em pedaços, né? Porque a criança é um pedaço nosso. Eu tenho meu adulto, eu tenho a minha criança, eu tenho as minhas versões do passado, a minha adolescente. Uma vez que eu me nego a me conectar com essa parte, muitas vezes é porque existe dor, traumas profundos ali, eu também perco conexão com a vida. Então, para estar na vida, eu tenho que estar inteiro, com os pais na alma, no coração, conectado na alma também com essa criança, que na maioria das vezes tem muitas feridas. A gente não sabe, não tem consciência, mas existem lá as suas feridas. Quanto mais eu renego, reprimo o que aconteceu com essa criança, mais eu desconecto da minha força, da minha vitalidade. E a criança, ela traz esse arquétipo, tá? Criança é o quê? Força de vida. Ela é energia, é vitalidade, é criatividade. A criança é expansiva, leveza. Eu perco tudo isso, tá? Sem criança, sem vitalidade, sem energia, sem vida. Então, que caminho você precisa refazer para voltar lá e olhar esse passado da sua criança? E muitas vezes pode não ser só o passado dessa vida, tá? Eu trabalho com a constelação de uma forma, vamos dizer, multidimensional, né? Então, às vezes, não vem só coisas dessa vida, que vem de outras vidas também. Vem para quem está aberto, para quem tem essa crença. Para quem não tem, não vem. Não abre isso na constelação e a gente respeita, tá? Mas o que aconteceu com essa criança? Será que é só dessa vida, outras vidas, né? Então, preciso resgatar a minha criança. 2, ok? Número 3, aí entra os ancestrais. O que aconteceu lá atrás com esses ancestrais? Como a história dos seus descendentes, dos seus avós, bisavós. Evelyn, imigrantes morreram de peste, morreram no navio, eram escravos, foram assassinados, eram retirantes, foram para a guerra, tiveram muita escassez. Lá atrás, ninguém teve bons relacionamentos, teve vários abortos, mortes trágicas, assassinatos, muita doença. Isso quer dizer o quê? Precisa de um resgate lá atrás desses ancestrais. Tem emaranhados profundos lá, muita dor. O fluxo de amor e da vida já foi interrompido lá atrás.
Então, enquanto a gente não constelar e olhar aquilo, não vai chegar nos seus pais e não vai chegar para você. Muitas vezes a gente precisa abrir a caixinha preta do nosso inconsciente e acessar os nossos ancestrais. Na constelação, é um processo extremamente lindo, porque a gente se beneficia, somos os maiores beneficiados, mas todos que entram ali e são representados também recebem liberações. Então, muitas vezes os nossos ancestrais aproveitam da nossa constelação para fazer suas curas. Ok? Então, esse campo de desconexão com a vida, né, pode estar lá de trás. O que aconteceu lá atrás? Que dores são essas? Que destinos trágicos são esses que precisam ser olhados, ter um lugar, ser ressignificado para que eu possa seguir adiante? Porque enquanto isso não é incluído, o que causou dor, vergonha, mágoa, que gerou segredo, algo trágico lá atrás, tudo isso que ficou escondido, reprimido, calado lá dos ancestrais, vai reverberando. Geração após geração, até alguém sentir um incômodo na alma, ir lá e olhar, né? E aí eu falo de novo, é um resgate. Muitas vezes esse resgate, ele tá vindo através de você, né? E não adianta tu ficar reclamando, né? Parar aí e ficar só reclamando. Vai entender o que é isso, né? Vai correr atrás e olhar, para que você não precise ficar repetindo esse destino que não é seu. Essas dores que não são suas, para você conseguir achar onde foi interrompido esse fluxo da vida, do amor lá nos ancestrais e conseguir fazer essa reconexão. E aí o fio da vida volta a fluir, geração após geração, até chegar seus pais, em você. Constelação é algo muito lindo, é muito amoroso, é muito profundo. A Aline, sobrou para mim, a Aline que falou dos ancestrais. Então, eu falo sempre assim, nada vem pra gente que a gente não dê conta, sabe, Aline? Não é uma praga quando a gente tem um sintoma, alguma questão na vida e tá lá para fazer esse resgate, né, da alma do nosso sistema. Muito pelo contrário, é um presente, tá? Porque talvez até então ninguém deu conta. E se veio para você, você dá conta. Mas é o que eu falei, não adianta você ficar identificado vivendo da dor e não buscar a solução, senão você só vai ser mais um no seu sistema que afundou, junto com todos, né? Então, o que acontece? Vem em forma de sintoma aquele emaranhado para que alguém ore para aquela árvore linda que é o nosso sistema, que está morrendo, murcha, seca lá, sem folha, está na morte. Se ninguém for incomodado, se ninguém olhar, o sistema vai mesmo para a morte. Vai ser um sistema eternamente na escassez, sem vida, com doença, infelicidade e assim vai. Então, se isso veio para você é porque você dá conta e é um presente gigante para você. Você poder abrir esse novo, tá? Trazer coisas mais saudáveis para essa árvore, que pode ser linda, florida, estrondosa, cheia de frutos, né? Muitas vezes você pode ser o regador ali que vai auxiliar essa árvore voltar para a vida. Então, é um presente, tá? Não veja isso como uma praga, é um presente mesmo. As pessoas, quando constelam, né? Elas dão relatos lindos depois, porque aquilo traz uma transformação de vida muito bonita, muito profunda. E realmente é algo muito profundo a constelação. Você está mexendo com algo muito grande, né? Não é só você, é uma força maior, é um sistema que vive através de você e que você vai lá trabalhar. Então, assim, é algo divino. É algo assim, como que eu vou dizer? É um campo realmente espiritual, não de espíritos, né? Mas espiritual de algo maior, tá? De algo maior. Se tiver perguntas, tá? Podem ir fazendo. Então,
quem tá aí no campo da morte, né? Eu falo muito também assim, o campo da morte é estar no passado. Então, se eu olho para os meus pais, para o que aconteceu lá atrás, não aceito. Se eu olho para as relações do passado que não deram certo, ainda estou lá na dor, na mágoa, identificado na vítima, no que aconteceu. Se eu olho para os ancestrais, eu estou no passado, estou na morte. Se eu olho para a vida, eu estou aonde? No presente. Eu consigo tomar os meus pais como são, acolher a minha criança, tomar o fluxo de vida dos meus ancestrais, estar presente. Estar na vida é estar presente. Se eu estou emaranhada em outra coisa lá no passado, eu não estou presente. E se você não está presente na tua vida, outro ponto, como que as coisas vão dar certo? Não tem como dar certo. Você sobrevive. A vida passa por ti assim, como um vento. Tu não vê, tu não vive, você não sente a vida. Se você não estiver conectado na presença, na vida. É algo que você acha que é vida, mas não é vida. Então, quando a gente consegue realmente sentir a força da vida, a gente vê a diferença. É uma diferença muito grande. E aí as coisas ficam fáceis, ficam fluidas. O que é para ser seu chega, fica. Você encontra os seus caminhos, você tem decisões mais harmônicas, comportamentos, sentimentos mais saudáveis. Tudo flui, tudo vai fluindo. O que falta para você se reconectar 100% à vida? Né? A Aline já falou ali, já me trabalhei com os pais, mas ainda tem algo que eu sinto que eu tô desconectada 100% da vida. Vamos lá olhar, né? Ah, Evelyn é meus pais, Evelyn é minha criança, vamos olhar. A cada dia um pouco mais, né? Não precisa ser tudo de uma vez, mas cada vez mais você vai se fortalecendo essa sua conexão com a vida, tá? Ancorado na vida, as coisas fluem, abundância chega, alegria, boas relações, as coisas têm continuidade, não precisam ir embora, morrer, acabar, né? A gente não precisa ser rejeitado, não precisa ser demitido. Vai entendendo o que está acontecendo com você, tá? Nada é por acaso, né? O que está acontecendo recorrente? Né? Precisa de tantos acasos assim para você tomar uma chacoalhada da vida para correr atrás, né? Para olhar para isso. Eu digo muito para as pessoas, né? Não esperem formar uma bola de neve. Não esperem, não precisa formar uma bola de neve. Geralmente as pessoas chegam na constelação quando já formou uma bola de neve. Mas não precisa, tá? A gente pode ir fazendo esse processo de cura sem esperar as coisas, né? O negócio arder, a ferida arder, pegar fogo. Não precisa. Notou que realmente já tem algo que poderia estar fluindo melhor? Vai olhar, tá? Outro ponto também, né, que eu acabei não falando, que a gente se desconecta da vida, são abortos, tá? A constelação mostra muito isso, abortos. Pra gente é indiferente de como aconteceu o aborto, se foi consciente, né? Se a pessoa foi lá e teve realmente o intuito de fazer o aborto, ou se foi um aborto espontâneo, a gente olha com respeito, amor e acolhe aquilo da forma que foi, tá? Então, todo aborto, se existe um aborto, o fluxo da vida, do amor também está interrompido naquele sistema. Ok? Então, se você teve um aborto, já significa o quê? Que você está desconectado da vida. Infertilidade, mulheres que têm essa dificuldade, né, de engravidar, já tiveram vários abortos. Desconexão com a vida. E aí é preciso olhar, será que a minha mãe teve abortos? Né? Será que as minhas avós, eu tive abortos lá atrás? O que está acontecendo aqui que está gerando tantos abortos no meu sistema? Nós somos leais,
tá? Principalmente esses irmãos que a gente não tem consciência. A nossa alma sente, tá? Sente o vazio, a dor deles, a rejeição, o não reconhecimento, a gente sente. E muitas vezes a gente não tá no nosso lugar certo na família, tá? Exemplo, minha mãe fala que eu sou filha única, ok? Mas um belo dia eu consultei, eu não sou a filha única, eu sou a segunda. E aí eu vivi 28 anos, 30, no campo do meu irmão abortado. E aí eu conectei aonde? No campo da morte. O que eu recebi ali? Todo o conteúdo dele, toda a dor dele, desconectei da vida. Então é muito importante também, se você tem consciência que você teve irmãozinhos, que a sua mãe também perdeu os irmãos, é olhar para eles e incluir no coração. Dar um lugar para eles e ocupar o seu lugar certo. Ah, Evelyn, minha mãe perdeu um irmão antes de mim, mas ela nem gosta de falar e ela fala para todo mundo que eu sou a única filha dela, o único filho. Tá excluindo o primeiro, que foi um aborto ou um natimorto. Não importa quantas horas foram, sei lá, 1 mês, 2 meses de vida, 3 meses, 9, 7, aquela vida conta. Ele merece pertencer ao seu sistema. Enquanto isso não acontecer, enquanto ele não for incluído, 90% de chance de você estar conectado a esse irmão na morte. Porque ele merece o lugar dele. E de alguma forma ele quer pedir de volta esse lugar, você também se coloca a serviço disso por um amor altruísta, cego, que é da nossa criança interior, que vai lá e gruda nesse irmãozinho. Então, atenção, se você já tiver consciência que teve abortos, muitas vezes a gente não tem, a gente só vai descobrir mesmo dentro da constelação familiar, tá? E aí a gente consegue fazer o movimento de inclusão, de soltar o que é dele, de ficar só com o que é meu, de ir pro meu lugar certo, sair do lugar dele, me ancorar novamente na vida, tomar a força da vida. Então, a vida, ela vem através dos meus pais, dos meus ancestrais, quando acolho a minha criança e quando eu estou no meu lugar certo. Se eu estiver no lugar de outra pessoa, eu também não consigo receber a força da vida. Né? Exemplo, se eu estou trocando de lugar com um irmão que veio antes, tem algum tipo de aborto aí e eu não contei. Ou algum irmão que foi excluído da família, exemplo, não precisa nem ser aborto. Ah, minha mãe teve um filho com 14 anos e deu para adoção, mas ela só fala que tem um, o outro é um segredo. Né? Minha mãe teve vários filhos, saiu dando para várias pessoas, mas ela fala que só tem 2, 3, que são os meus irmãos que estão aqui. Tá? Isso também tem relação. Só no seu lugar você se conecta com a força da vida, tá? E aí vem hierarquia também, ó. Se eu quero sair do meu lugar e ser pai da minha mãe, mãe da minha mãe, tem força de vida aqui? Não tem, você saiu do seu lugar. Então não é só quando eu excluo, tenho raiva, repugno, mágoa com os meus pais. É quando eu tento também sair do meu lugar e ser maior que eles. Olhar eles com arrogância, querer mudar eles, querer cuidar deles como filhos. Outra forma também de me desconectar da vida. Ah, Evelyn, como que eu vou saber que isso está acontecendo? Né? Muitas coisas a gente pode tomar consciência. Nossa, Evelyn, eu acho que eu estou tendo essa postura. Olha, eu acho que tem esse tipo de exclusão no meu sistema. Mas não é só tomar consciência, muitas vezes a gente precisa mergulhar na alma do sistema, na nossa alma, acolher, fazer um trabalho amoroso e ressignificar, tá? Então, assim, às vezes não é só aqui na live eu tomei consciência, isso vai se resolver 100%, não. Às vezes precisa de algo mais profundo, cirúrgico, amoroso. Muitas vezes a gente não consegue sozinho, apesar de ter informação, às vezes a gente não consegue fazer tudo sozinho, eu não consigo acolher a minha criança, ter o acesso a ela sozinha, tá? É muito difícil fazer sozinho, tá? Até quem é terapeuta, quem talvez já saiba o caminho, eu preciso de alguém que me ajude a chegar lá. Eu não consigo sozinha, por quê?
Ah, eu me saboto. Eu dou umas desviadas, umas escorregadas no quiabo, eu vou só até uma pontinha, mas eu não chego no que eu realmente preciso, né? Em algo maior, mais complexo. Né? Às vezes a gente se sabota, a gente trava, e a gente precisa de recursos também. Às vezes eu não tenho recursos, mas o terapeuta ali na hora ele consegue me ajudar a achar os recursos necessários. Então é muito importante, tá? A gente também dar esses mergulhos internos através da constelação. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se alguém colocou perguntas. Ó, Dirley, minha mãe teve 4 abortos. Isso, ó, e eu tive 2 abortos. Tá vendo como é repetição? Tá? Então, os abortos estão falando o quê? Tá faltando conexão com a vida no seu sistema. Isso já vem antes de você, porque já aconteceu com a sua mãe. Tá faltando conexão com a vida. O que aconteceu lá atrás? Que relações ficaram adoecidas? Morreram? Quem morreu? Quem foi excluído? Antes da sua mãe. Tá? Isso tem que ser visto, viu? Tem que ser visto. Lá nos ancestrais você precisa fazer essa reconexão, esse fluxo do amor e da vida. Tem uma emaranhada aí bem profundo no seu sistema, viu, Dirley? E aí você repetiu, a sua mãe repetiu, você repetiu, e se der bobeira, os seus filhos também vão ter abortos. Enquanto não foi olhado o que leva o seu sistema para a morte. Você lembra que eu falei da árvore secando? Né? Da árvore seca, sem frutas, sem folhas. É isso que acontece. Enquanto a gente não faz esse resgate na alma desses adoecimentos familiares, a árvore ela vai morrendo, né? E aí ela traz esse exemplo dos abortos. Olha quantas gerações de abortos. A vida não vai adiante, tá? Mas o feto que não se formou conta. Conta sim, viu, Aline? Na constelação, a gente até traz, assim, quando a gente vai falar de fertilização in vitro, né? Que eles contam só para medicina, acho que é só no nível de blástula, né? Para constelação, não. Fecundou ali, formou as primeiras célulazinhas, mesmo que não seja no estado de blástula, é um ser. Aquilo conta. Aquele ser conta. Aquilo não. Aquilo é um ser e ele conta, né? Mesmo que não se formou completamente. Pode ter horas, minutos dentro do ventre da sua mãe, tá? Semanas, conta. Já tem uma alma ali, tá? Que precisa e merece o seu lugar de direito. Vou deixar gravado, viu? Tereza Lindona chegou atrasada, mas a gente vai deixar gravado. Vou deixar no YouTube e vou deixar também aqui no Instagram, tá? E é isso, meus amores. Semana que vem a gente vai fazer mais alguma live. Aí eu peço sugestão, se vocês quiserem falar algum tema. Depois vocês deixam nos comentários debaixo desse vídeo gravado aqui os temas que vocês mais têm interesse, tá? Eu fico aguardando aí pra gente poder conversar, né? E abrindo mais a nossa consciência, né? E a alma para entender o que tá acontecendo aí, tá bom? E é isso, gratidão por todos aqui, até o próximo encontro, sintam-se abraçadas na alma e pegue isso tudo que vocês ouviram, coloca aqui, deixa reverberar, sinta o movimento e deixa fluir, deixa que isso também te direcione para sua cura, tá? No seu tempo, na sua hora, mas vá atrás da solução, tá? Não fique aí parado, vivendo nessa dor, nesses destinos de dor. Você merece mais, você merece ser 100% feliz, alegre, abundante, com vitalidade, energia, saúde. A gente tá aqui para ser pleno, né? Então a gente não tem que se contentar com menos, não. Se algo tá dando errado na sua vida, se algo não tá fluindo, bora correr atrás aí e ver, tá bom? Ó, um beijo e até a próxima.